A paz do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês o texto de Provérbios capítulo 4 e o versículo 23 que diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quando Jesus está ensinando os seus discípulos e as multidões que sempre o seguiam, em Mateus capítulo 13 ele passou a ensinar por meio de parábolas. E eu quero destacar aqui duas parábolas. A primeira delas, a parábola do semeador, que diz: e o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte dessas sementes caiu à beira do caminho. Ainda há também as sementes que foram semeadas em meio a pedregais. O terceiro tipo de solo onde foi semeado os espinhos, onde haviam muitos espinhos. O quarto tipo de solo é aquele terreno bom, onde a semente semeada vai produzir frutos abundantemente, a 100, a 60 e a 30 por 1. Ainda, Jesus propõe nesse mesmo capítulo 13 de Mateus a parábola do trigo e do joio. Aqui ele diz que o reino dos céus é comparado a um homem que, tendo o seu campo, semeia nele uma boa semente. E então, quando dormem, diz o texto que o inimigo, o adversário, vem ali e semeia o joio. Passado o tempo, quando as plantações começam a brotar e se mostrarem já prontas, então os seus servos observam que havia joio no meio daquela plantação de trigo e procuram o dono da propriedade, aquele pai de família, para que ele os autorize a arrancar o joio. Porém, o pai de família explica que se eles, na tentativa de arrancarem o joio, forçassem aquela situação, o trigo também, a plantação de trigo seria prejudicada, porque na tentativa de arrancar o joio, o trigo também acabaria sendo tirado. De maneira que ele diz: olha, deixe que as duas plantas cresçam juntas. Assim, quando chegar o tempo da ceifa, da colheita, nós vamos arrancar o joio, amarrá-los em feixes para que sejam queimados, e o trigo vamos ajuntar no celeiro. Nessas duas parábolas, Jesus deixa claro os tipos de solo, de terrenos, onde a semente é lançada. A semente é a palavra de Deus, e os tipos de solo são os tipos de corações que recebem a palavra. Então eu perguntaria nesta oportunidade: que tipo de solo é o seu coração? Jesus é o agricultor, Jesus é o lavrador, o Senhor é aquele que prepara o terreno para lançar a boa semente. A boa semente é a palavra. E aí, qual é o tipo de solo que é o seu coração? Jesus, se nós falássemos aqui de um jardim, ele prepararia esse jardim com flores das mais diversas cores, dos mais diversos perfumes, não é? Flores que alegrariam ambientes, flores que trariam algum tipo de destaque onde elas estivessem, flores que simbolizam a alegria, o regozijo, o contentamento, a paz que há no coração daqueles que são receptivos à palavra do Senhor. Porém, se estivéssemos aqui falando de uma lavoura, então nós diríamos que esta semente que é plantada produz, frutifica tanto a ponto de trazer satisfação para o dono da propriedade, para aquele que cultiva esta propriedade. E quando nós olhamos para isso, então nós entendemos que Jesus está falando para nós a respeito de amor, de esperança, de fé, de boas expectativas, de projetos alvissareiros para o tempo futuro, também para o tempo presente, mas ainda para o tempo futuro, para aqueles que veem as coisas com perspectivas boas, com possibilidades de crescimento, de melhora, enfim, isso tudo é o que inunda a vida, o coração de alguém que recebe a palavra do Senhor num coração que está pronto para receber essa semente abençoada. Também nós devemos entender que o inimigo, o adversário das nossas almas, ele também tenta, e por vezes consegue, semear sementes ruins, ervas daninhas, no meio da plantação que foi feita pelo Senhor. O Senhor então prepara o terreno, coloca ali a sua palavra, com o intuito de que haja nas nossas vidas uma boa sementeira, para que haja santidade, sinceridade, para que haja honestidade, para que haja amizade, coisas boas.
Porém, o inimigo, ao semear a erva daninha, ele quer, na verdade, prejudicar essa sementeira. Então pesquisei sobre as ervas daninhas e aprendi. Não é? Quando se pesquisa a respeito desse assunto, a gente aprende. Eu aprendi que a erva daninha, quando ela está ali junto com uma árvore boa, frutífera, uma plantação boa, ela rouba a luz, que é necessário para que as plantas tenham um bom desenvolvimento, elas roubam a água, porque elas têm um poder de absorção maior, e elas também roubam os nutrientes, os minerais que estão na terra. De maneira que a erva daninha cresce, se desenvolve, e aquela boa semente, a boa plantação que estava ali, ela acaba sendo sufocada. Não obstante Jesus ter dito isso. Em Mateus capítulo 13, o versículo 22 diz assim, ó: e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. A erva daninha tem este poder. O espinho aqui tem essa característica de fazer com que a palavra seja sufocada e então fique infrutífera na sua vida. De maneira que eu quero chamar a sua atenção para que você esteja atento e dê lugar para que o Espírito Santo retire do seu coração, retire da sua vida tudo aquilo que é erva daninha, tudo aquilo que vem estragar a sua comunhão com o Senhor, tudo aquilo que vem prejudicar a sua frutificação. Porque há sentimentos e coisas ruins que acontecem ao longo da nossa vida, ou mesmo no nosso dia a dia, há sentimentos que alimentamos, sentimentos que vão nos prejudicar, que trazem nas nossas vidas coisas ruins, mágoas, rancores, iras, falta de perdão, os problemas que nos acontecem, as decepções pelas quais passamos com pessoas, quando um relacionamento se rompe, quando um casamento chega ao fim pelo divórcio, há ali situações que são difíceis de serem administradas. Isso tudo se constitui em ervas daninhas, as quais, se você não retirar do seu coração e da sua vida, vai fazer com que a palavra que o Senhor semeou na sua vida se torne infrutífera e você seja uma pessoa que não produza nada que venha exaltar e glorificar o nome do Senhor. Essas ervas daninhas, elas ofuscam as coisas boas que o Senhor coloca. Observe que se você passa em uma casa onde há um jardim e muito mato, muita erva daninha, as flores elas praticamente não se desenvolvem ou quando se desenvolvem não aparecem. Agora, o que é necessário? Que você retire estas ervas daninhas, que você retire tudo isso de ruim que está ali no seu jardim, no seu canteiro, que está no seu campo, para que a plantação boa ela tenha visibilidade, para que as coisas boas que o Senhor colocou na sua vida possam ser notadas, porque é para isso que o Senhor nos chamou, para que venhamos dar frutos com abundância. Jesus disse em João capítulo 16, o versículo 15, não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós outros e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. O Senhor nos amou para que possamos ter uma vida que produza fruto, fruto com abundância, fruto permanente. Para isso, então, retire todas as ervas daninhas da sua vida, do seu coração. É o que está ensinando a palavra do Senhor e nós devemos nos atentar para isso. Se você não fazer dessa forma, se você não realizar isso, não executar isso na sua vida, você vai observar que ao tempo, que ao longo dos dias, você vai enfraquecer na fé. Então você vai passar a desistir, você vai passar a desanimar, você vai passar a ter problemas, frustrações as mais diversas, não é? Decepções, viver numa vida muito para baixo, com sentimentos de pessimismo, coisas que não vão, na verdade, acrescentar para a sua vida. Nós estamos em uma campanha de oração e nós recebemos pedidos de oração e nesses dias de pandemia, quantas são e quantos, não é? As pessoas que nos enviam pedidos de oração, alguns que já falam até em suicídio, alguns que estão vivendo problemas de cunho emocional, problemas dessa natureza que estão trazendo para si dificuldades, porque as ervas daninhas chegaram ali e eles deixaram com que essas ervas ali crescessem, que esses pensamentos se enraizassem, se arraigassem nas suas vidas, prejudicando, na verdade, que eles vivam uma vida abundante, aquela que o Senhor propôs para nós. Esta é a palavra que nós queremos deixar para você.
Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida, de forma a tirar, a arrancar da sua vida todos esses sentimentos ruins, não é, que você vem acumulando ao longo dos dias, ao longo da sua vida, por conta de desprezo, porque alguém não te valorizou, não é, por falsidade, que você viveu alguma situação que te prejudicou. Deixe isso tudo de lado, perdoe. Através da ação do Espírito Santo na sua vida, perdoe, libere perdão, porque assim essas coisas ruins saindo do seu coração, saindo da sua vida, você terá toda a condição de viver a vida abundante que o Senhor prometeu que estaria à disposição daqueles que estão vivendo baseados em sua palavra. A sua palavra é a boa semente e nós devemos dar lugar para que o Espírito Santo, para que o Senhor cultive nas nossas vidas essas boas sementes, esses bons sentimentos, essas boas ações, aquilo que trará alegria, satisfação, gozo, contentamento, que vai fazer com que estejamos sempre prontos para fazer o nosso melhor, para doarmos o nosso melhor de nós para o nosso próximo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Compartilhe essa mensagem com os seus amigos, com os seus contatos, porque eles também serão abençoados e edificados no Senhor. A paz do Senhor, até a próxima.